preservação dos biomas nacionais como a Mata Atlântica no passado, a Amazônia e o Cerrado nos dias de hoje obedecem a um ciclo nefasto que se repete desde os primórdios da história do Brasil. O primeiro elo desse ciclo de devastação em geral é o madeireiro, que arranca as árvores de maior valor comercial para vender. O principal responsável por colocar o Brasil entre os países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo, as queimadas são um subproduto desse ciclo perverso que começa com o madeireiro e depois passa pelo pecuarista e o agricultor. Aos poucos, elas consomem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, destruindo um dos mais importantes tesouros naturais do planeta, antes mesmo que a ciência possa conhecer as espécies com potencial de se tornar matéria-prima para a indústria farmacêutica e da beleza, por exemplo. Foi assim o roteiro de destruição da Mata Atlântica, que cobria toda a faixa litorânea do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e da qual hoje restam cerca de 7% para nos contar história. Na lógica predatória dos negócios de curto prazo, é assim até os dias de hoje. Mas em vez do ciclo nefasto de devastação, já começam a mostrar força algumas iniciativas que buscam lucrar com a exploração dos recursos naturais, sem comprometer o futuro da floresta. A produção de madeira certificada com o selo verde é uma delas. No fundo, o que esse selo do FSC, o Forest Stewardship Council, garante é a procedência dessas árvores, o que já é uma forma de barrar o avanço do comércio ilegal de madeira nativa. Na realidade, o grande mercado consumidor da madeira ilegal não está no exterior. Os estados do Sudeste brasileiro são o destino de 3 em cada 5 árvores arrancadas clandestinamente na Amazônia. Com a popularização do conceito de desenvolvimento sustentável, descobriu-se que o manejo ecologicamente correto das florestas é uma das formas mais eficazes de se tirar proveito dos recursos naturais sem destruir o meio ambiente. Na prática, esse método de extração não define a qualidade da madeira, apenas garante que a árvore de onde ela veio não foi extraída ilegalmente. O manejo florestal, ele é simplesmente uma técnica que você tem de imitar a natureza, ou acelerar o processo natural. O que a gente faz na Amazônia? Quando você pega uma área grande, a gente divide essa área em talhões ou pequenas áreas de 1.000 hectares cada uma delas. A gente maneja um talhão desses por ano. A gente vai fazer um inventário dessa área toda. O que vem a ser esse inventário? A gente vai identificar dentro desse talhão quais são as espécies que já estão em fase de serem abatidas ou cortadas. Por quê? Elas já cumpriram o seu papel na natureza. Então, o que a gente observa nesse inventário? Quais são as árvores que já deixaram descendentes da mesma espécie em volta dela? Ela já está numa fase onde você pode utilizar o tronco dela para produzir, por exemplo, madeira. Ela não serve de alimento para animais ou para o homem, no caso da seringueira ou no caso da castanheira, você não pode tirar. Ela não pode estar perto de um curso d'água como essa aqui está, porque ela protege os cursos d'água, ela protege a água, ela é uma protetora das águas limpas, né? Então, você tem que observar todos esses requisitos antes de chegar à conclusão se ela está pronta para tirar. Mas vamos imaginar que a gente chegou numa espécie que ela já tem todas essas características que podem ser propícias ao abate dela. Então a gente plaqueteia essa árvore, dizendo a espécie, a localização por GPS, onde ela está, e ela está pronta para ser abatida naquele ano, naquele talhão que a gente vai trabalhar naquele ano. Então, só para se ter uma ideia, de um talhão de 1.000 hectares, nós temos mais ou menos 300 mil árvores, onde a gente tira, nesse processo, em média, menos do que 2 árvores por hectare, que seriam menos de 2.000 árvores por talhão. São 15.000 metros cúbicos de madeira, quer dizer, é bastante coisa, então são áreas bem extensas. Empresas como a Ecolog, que se instalou em Rondônia, na Amazônia, onde se especializou em extrair madeira de manejo florestal sustentável, são uma luz de esperança no final do túnel. O que faz a Ecolog ser uma empresa sustentável? Quer dizer, nós trabalhamos com o produto nosso,
é a certificação florestal e é a sustentabilidade, é o que a gente vende, quer dizer, é o conceito de que um produto certificado é um produto que agrega muito mais valor do que um produto que vem sem origem, certo? Então, a base da Ecolog é a sustentabilidade, né? É o que a gente acredita, que é o nosso produto. E é possível ser sustentável no Brasil trabalhando com madeira certificada? Olha, é uma pergunta meio difícil de responder isso, né? Eu diria que hoje é um pouco difícil, porque nós estamos um pouco na contramão do que está acontecendo aí. Mas eu acredito que agora, nos próximos anos, eu acho que a gente vai ter uma mudança para melhor em grande escala. Acho que isso vai melhorar bastante a partir dos próximos anos, porque eu acho que está todo mundo sentindo os efeitos do desmatamento. É o grande problema hoje do Brasil, das emissões brasileiras são através do desmatamento. E esse desmatamento provém basicamente do bioma Amazônia, né? Então, o nosso grande problema está lá. Então, a gente tem que achar soluções para preservar essa floresta, para evitar esse desmatamento. No próximo bloco, o trabalho da Ecolog com a madeira certificada da Amazônia. A madeira é o principal produto florestal explorado em larga escala na Amazônia. Das mais de 3.100 espécies, cerca de 350 são utilizadas comercialmente. O curioso é que menos de 30 espécies abastecem 80% do mercado. Entre elas estão o mogno, a cerejeira, o jatobá, o cedro e o ipê. Consideradas a ponta de lança da destruição das matas, as madeireiras são responsáveis por mais de 80% da exploração predatória na Amazônia. São cerca de 2.500 empresas, derrubando 28 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Boa parte dessas toras são serradas e transportadas para abastecer os mercados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Madeira na Amazônia também é sinônimo de desperdício além de ilegalidade. Desde o momento em que é arrancada do solo até chegar ao consumidor final, mais da metade é desperdiçada, primeiro na mata, depois no pátio da serraria. Quando uma árvore cai, ela pode danificar outras 20 que estão ao seu redor. A maioria fica largada ao relento. Por volta de 15%, ou algo como 4 milhões de metros cúbicos de madeira, são cortadas legalmente e de forma sustentável todos os anos. E provém de áreas de manejo florestal oficializado e supervisionado pelo selo internacional Forest Stewardship Council, o FSC. Você pode contar para a gente um pouco da história de como é que surgiu o trabalho de vocês com madeira certificada? Então, a ideia de certificar uma área veio através da necessidade da gente ter instrumentos para preservar a área. E eu comecei a aceitar a ideia da certificação florestal a partir do momento que a certificação florestal garante que aquela madeira, ou certifica que aquela madeira que você está extraindo vem de um processo onde é preservado, onde é observado as leis da natureza, quer dizer, você não atrapalha ou não desmata. Nosso trabalho veio nesse sentido. A gente precisava achar uma maneira de preservar a floresta e, ao mesmo tempo, gerar recursos para a população que vive a partir dessa floresta em pé, de ela ser a própria guardiã da floresta. Foi bem difícil no início eu encontrar essa área em que a gente pudesse fazer esse tipo de projeto, né, de desenvolver esse projeto, por problemas fundiários que existem hoje na Amazônia. As áreas lá tituladas são muito poucas, que estão em mão de propriedades particulares, né? Então o que a gente fez foi fomentar ou incentivar as comunidades tradicionais da Amazônia que já vivem a partir de manejo, vivem a partir da extração de produtos florestais,
para que elas se certificassem, elas se organizassem e começassem a fazer esse trabalho racional na floresta onde eles vivem. Nada mais é do que certificar já um processo que eles fazem durante gerações, né? Há várias gerações. Para mostrar o que dá para fazer na prática com a madeira ecologicamente correta, a Ecolog resolveu transferir parte de suas operações da Amazônia para uma área próxima a Itu, no interior de São Paulo. Ali foi criada uma espécie de showroom de móveis, acessórios e aparatos de construção. Fui até lá para conhecer. Uma das grandes inovações da empresa foi investir na produção de esquadrias, forros, pisos e móveis certificados, mas também na criação de um sistema próprio de construção civil. O chamado Sistema Construtivo Ecolog é composto por pilares, vigas, barrotes de madeira e conectores metálicos que formam o esqueleto da construção, desde a fundação até a cobertura. Um programa de computador adapta a estrutura convencional para o sistema, permitindo o uso racional da madeira. O resultado é menos tempo de obra, custo reduzido e menos desperdício de matéria-prima. Toda a construção da Ecolog na cidade de Itu obedeceu a essa metodologia. Esse daqui é um dos chalés que cabe 6 pessoas. Toda a construção ela é feita de forma elevada para não ter contato com o solo. E a fiação e toda a parte estrutural passa aqui por baixo. Aqui nós estamos dentro de um dos chalés. Aqui uma mesa de cumaru. Tudo é feito de madeira certificada. As vigas, os estrados, os abajures foram feitos aqui. Tanto a mesa de centro quanto essa outra mesa. Todos os móveis, cadeiras. Tudo foi feito aqui, com madeira certificada. Hoje, como é que você definiria o que faz a Ecolog? A Ecolog, então, procura meios de conservar a floresta através do manejo sustentável. Esse que eu acho que é o papel maior. E hoje nós estabelecemos, a gente não está com pretensões, acho que hoje não temos uma pretensão de mudar o que está aí, é muito difícil, a gente não teria nem condições hoje de mudar a atual situação, mas a gente pretende hoje, pelo menos, servir de exemplo, fazer um novo paradigma. Para trabalhar com madeira certificada, em tudo, seria um exemplo nisso? É um exemplo de que é viável você usar os recursos naturais sem prejudicar os recursos e a longo prazo, de uma maneira sustentável. Não é que você precisa usar agora certificado, tudo certificado, não. É você ter a certeza, na hora que você vai consumir um produto hoje, que esse produto não está sendo prejudicial ao ambiente ou não está explorando uma comunidade, por exemplo, ou não está sendo prejudicial para a economia. São vários aspectos que são analisados quanto à origem do produto. A grande questão que fica é se isso tudo é suficiente para vencer a competição desleal com o madeireiro clandestino que opera às margens da lei, embrenhado na mata. O dono da Ecolog diz que ainda há muito trabalho pela frente. Problema de demanda nós não temos, porque hoje você tem uma demanda muito maior do que oferta de madeira certificada. O problema é o contrário, como a gente tem muito pouca hoje oferta de madeira, muito pouca gente produzindo, a gente não tem condições de competir com o custo da produção da madeira sem origem, não certificada. Quer dizer, o custo deles, não é que o nosso custo é mais alto, é o custo deles que é muito menor do que o nosso. Por quê? Porque normalmente, como é uma atividade geralmente ilegal ou oriunda de projetos que não tenham uma certificação, não tenham documentação toda em ordem, você não tem custos fiscais, eles não têm custos fiscais e nós temos todos esses custos fiscais, eles não têm impostos, eles não recolhem todas as taxas que nós temos que recolher. Então o nosso custo é muito maior, chega a ser até 3 vezes maior do que o custo daquele que faz o manejo de qualquer maneira. Na Amazônia vocês são a exceção, no sentido de fazer do jeito certo, digamos, ou vocês são a regra? Nós somos a exceção, a grande minoria. Hoje é um grande problema da gente poder, porque a gente
inclusive por falta de conhecimento, né? Nós somos tão poucos hoje na Amazônia que fazemos esse tipo de trabalho, são poucas empresas, né, e comunidades que fazem esse tipo de trabalho, que é até difícil de hoje você divulgar esse trabalho, divulgar essa ideia para uma grande massa consumidora, né? Então a gente precisaria, eu acho que ter um esforço em conjunto de vários organismos, tanto do governo como dos ministérios do meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, como de outros órgãos, ONGs, para tentar divulgar ou para tentar esclarecer o consumidor em geral do que é esse produto com origem, né? Com uma origem certificada. Para mostrar as possibilidades de trabalho com a madeira certificada e ainda promover a educação ambiental, o dono da Ecolog resolveu criar no interior de São Paulo um refúgio ecológico. O Alpha Village coloca em prática vários conceitos, desde o esforço para reflorestar uma área degradada de Mata Atlântica até a readaptação à natureza de animais apreendidos pelo tráfico. No próximo bloco, vamos conhecer melhor essa experiência. O Refúgio Ecológico Alpha Village, mantido pela Ecolog no interior de São Paulo, é uma espécie de laboratório ao ar livre. Além de mostrar as possibilidades do uso da madeira certificada, ele se tornou um polo de ecoturismo, onde também se pode ver na prática o reflorestamento com espécies nativas e o criatório de animais de cativeiro que passam por ali antes de serem reintegrados à natureza. Como é que surgiu a ideia do Alpha Village? Bom, a ideia do Alpha Village, ela surgiu quase que sem querer. Isso aqui era uma área, então, já degradada, onde foi suprimida a vegetação original há muitos anos. E como outras áreas aqui no estado de São Paulo, ou da Mata Atlântica, ela já tinha virado um cafezal e depois, posteriormente, uma área de pastagem, né? Havia aqui gado no passado. E quando eu cheguei aqui em 94, isso aqui era uma área que não tinha mais quase que nenhuma árvore e estava muito já erodido pelo efeito das chuvas fortes e do sol durante vários anos, né? Então eu comecei nessa época a imaginar como que seria isso daqui reflorestado, né? Então eu comecei a replantar todas as espécies nativas que é de Mata Atlântica e de Cerrado, porque nós estamos aqui bem numa fase de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, para ver o que ia surgir a partir disso, né? Tentando recompor o ecossistema. Nem sempre esse processo de replantio se dá de forma tranquila. A recomposição de um ecossistema original, eu acredito que seja praticamente impossível, mas nós estamos querendo chegar a alguma coisa perto daquilo, porque a própria cadeia alimentar já não funciona mais como era originalmente, porque você já tem distorções aqui dentro. Aqui você vai ver no passeio que você vai ver que até das espécies de mamíferos ou de aves que a gente tem aqui, sempre uma predomina em relação à outra, porque esse frágil equilíbrio da natureza já foi tirado. Isso é impossível, essa diversidade de você recompor. Eu sou partidário da ideia de que ecossistemas você não se recupera, você preserva o ecossistema, não recupera. Com esse pensamento da dificuldade que é e da gravidade que é você desmatar um lugar, que me veio a ideia de falar assim, olha, vamos evitar que aconteça o que aconteceu na Mata Atlântica, que aconteceu aqui com a Amazônia. Foi aí que no final da década de 90 eu fui para a Amazônia, voltei à Amazônia, né, porque eu já tinha estado lá na minha infância, né, eu revisitei com outros olhos, agora vendo o estágio que estava no final da década, a velocidade com que foi a degradação da Amazônia.
Hoje o grande desafio é tornar lucrativo esse negócio. Por incrível que pareça, quanto mais madeira certificada você usa, mais você preserva a Amazônia. Estou falando de manejos bem feitos, né? Por quê? Porque mais valor você traz para esse conceito de madeira certificada, mais renda você gera para a população que vive a partir desse conceito de madeira certificada, e mais as pessoas vão querer preservar aquilo que traz renda para eles, né? Que é a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, então, essas pessoas, ou toda essa comunidade que você está beneficiando, ou todo esse ambiente, esse universo que você está influenciando através desse projeto, eles vão acreditar na ideia e vão fazer com que eles mesmos preservem essa ideia. Quer dizer, ou levem para frente essa ideia. Isso eu acho que é a transformação da ideia, do ideal de sustentabilidade na prática. Eu acho que isso, na hora que estiver funcionando na sua plenitude, eu acho que isso daí é um exemplo. Aí eu acredito que a gente tá conseguindo colocar um exemplo prático de sustentabilidade. Mas você fala sempre empurrando para o horizonte no futuro. Hoje você não é sustentável. Porque hoje a gente ainda tem todos esses ainda percalços aí, ou essa coisa é uma coisa muito nova. Você ainda tem até a própria resistência da situação instaurada hoje na Amazônia, dos madeireiros, dos tradicionais. Mas isso tende a se organizar, eu acho, tende a entrar nos eixos, né? Até pelo simples fato de a gente estar agora, é uma ideia muito nova, só para você ter uma ideia, o FSC é um órgão que tem menos de 20 anos de idade, quer dizer, esse conceito tem menos de 20 anos de idade, e a maior parte das florestas certificadas no Brasil, as nativas, nós estamos falando de nativas, né? As maiores partes das florestas nativas vieram a partir de 2000, 2001, foram as primeiras que foram certificadas. Ainda há muita resistência para se aceitar isso, ainda há muito desconhecimento sobre o que é madeira certificada, principalmente no maior mercado de consumidor do mundo de madeira tropical, que é São Paulo. Não se sabe hoje o que é madeira certificada. O que você acha que falta para a Ecolog virar sustentável? Faltam alguns poucos ajustes, eu acho que inclusive o próprio ajuste hoje dos vários órgãos competentes que hoje regulamentam o manejo florestal e a gestão das florestas brasileiras, né? De separar o joio do trigo, né? Quer dizer, deixar com que as empresas que trabalham hoje de maneira correta, ou seja, com o selo verde ou com a certificação, separado daquelas que não trabalham, entendeu? Porque hoje a gente é encarado como sendo uma coisa só. Madeireiro é madeireiro. Não importa se ele faz um processo certo ou errado, ele é encarado como madeireiro. Então, hoje, a gente é colocado assim como um madeireiro como outro qualquer. Então, a gente é colocado na vala comum. Isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que estar o tempo todo provando que a gente não está lá para destruir. Muito pelo contrário, a gente está lá para tentar fazer um trabalho de preservação. Pelo visto, será preciso ainda aguardar algum tempo até que se criem as condições necessárias para que atividades como a produção de madeira certificada, vinda de manejo florestal, possam se firmar como alternativa à exploração predatória que a Amazônia assiste há várias gerações.